Oi pessoal, tô de volta aqui. Depois de uns dias aí fora do canal e do meu Instagram, tô voltando aqui. É que eu tava com uma tosse do caramba e tava com medo que era o coronavírus, né? Porque eu já tô ficando velhinho, apesar de não fazer parte da faixa do alto risco, né? Eu tenho 47, né? Então tenho me cuidado, tanto eu quanto a Tati. A Tati ainda tá com uma tossinha, mas é de uma gripe que a gente vinha já desde anunciarem a notícia, né? Porque a gente está se acostumando ainda com Portugal. Ainda mais essa época mais fria, né? Agora entrou a primavera, tá mais fácil. É primavera aqui, é, né? Entrou a primavera, as coisas estão mais fáceis, né? E eu tô aqui, em casa, né? Com a camiseta velha, tava ajudando a Tati a arrumar a casa. Enquanto ela fazia comida, eu limpava algumas coisas aqui pra gente preparar o jantar junto, né? E é legal porque é novidade, né, para a grande maioria, né, das pessoas. Para mim não é tanto, porque eu faço isso desde quando o Henrico nasceu, né? Ele tem 10 anos hoje, então são 10 anos dentro de casa. Por mais que a gente tenha um escritório lá em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Hoje não dá mais para eu estar lá, né? Porque eu estou aqui em Portugal. É escritório em Ribeirão, já tivemos escritório em Santos, já tivemos escritório no interior de São Paulo, né? Eu sempre quis ficar em casa perto do meu filho. Então não é muita novidade a quarentena pra gente. Claro que a dificuldade de não poder, né, sair na rua, falar com as pessoas, né, abraçar os amigos, né, dar aquele aperto de mão, aquele abraço gostoso, isso sim faz uma grande falta pra gente, né? Mas eu vim hoje aqui falar pra vocês o seguinte. Agora há pouco, desde de manhã até agora um pouquinho, eu tava dando uma folhada ali nos meus álbuns de fotografia no computador, né? E para quem já me segue há muito tempo e tá ali no meu Facebook, sabe que eu cresci numa família extremamente humilde, isso não é segredo para ninguém. E tudo que eu conquistei, né, foi pelo meu próprio trabalho, né? E depois que eu casei, eu e a Tati ficamos mais fortes ainda e conquistamos muitas outras coisas. Não no âmbito do dinheiro, né? Mas no geral, né? A família, o conhecimento, né? O controle emocional, né? Que nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu folheando ali os meus álbuns, que são muitos, né? Eu conheço mais de 20 países, conheço praticamente o Brasil todo, né? E todas as minhas viagens sempre foram longas, né? Como uma que eu acabei de ver agora há pouco, pela América do Sul, né? Onde nós ficamos 90 dias viajando de carro, eu, a Tati e o Henrico. E essa viagem foi crucial para nós, porque foi ali que a gente conseguiu pegar a ideia de várias lojinhas, né, em cidades pequenininhas, em cidades maiores, e formatar ao viver de como é hoje, né? Então foi importantíssimo. Então você vê todo o dinheiro que foi gasto, além do prazer da viagem, né, a gente conseguiu trazer também o conhecimento e a informação. E ali, né, olhando as minhas fotos, eu fiquei refletindo, né, e pensando, né, que eu acho que é a pergunta de todos nós, né, quando isso vai passar, né, quando que vai passar tudo isso? E aí, sentado aqui no computador, nesse mesmo lugar, só virado aqui para trás, eu comecei a refletir quantas vezes eu perguntei para mim mesmo, né? Ou depois de casado para Tati, quando isso vai passar, né? Eu acredito que eu tenha a resposta, pelo menos para mim, né? Quando que essa crise que nós estamos vivendo hoje, uma crise sem precedentes, onde governos estão, né, sem saber o que fazer, porque não se sabe, né, o meio nem o fim de tudo isso que está acontecendo, né? Como que a gente faz para lidar com essa situação que nem especialistas sabem nos dar algum tipo de resposta de quando vai acabar, por exemplo.
Vocês desculpa aí se eu dar uma tossida no meio do vídeo, é que eu tô no finalzinho aí da gripe que eu tava, né? Tanto eu quanto a Tati. Se vocês virem uma tossida mais forte lá atrás, é a Tati no sofá. Então, olha lá, acabou de tossir. Então, qual que é a pergunta, né? Quando tudo isso vai passar? E é engraçado que quando eu fiz essa pergunta agora há pouco para mim, eu voltei lá atrás na minha vida. Lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, quando eu fui demitido do banco que eu trabalhava, né? Antes mesmo de empreender, né? Claro que quem acompanha os meus vídeos já entendeu que eu empreendo desde os meus 9 anos, quando eu vendia Maria Mole e bala no farol, né? Mas depois eu tive uma carreira em algumas empresas e com 20 anos eu fui demitido do banco. E ali é engraçado, né? Porque eu me perguntava, né? Quando isso vai passar, né? Quando essa fase ruim vai passar. Por quê? Porque lá no banco, mesmo eu tendo uma veia empreendedora e um sonho de empreender, eu sabia que talvez ali no banco eu chegaria em algum nível graduado, né? Sei lá, o diretor do banco, porque eu já estava na minha quarta graduação, né? Eu tinha 20 anos de idade, eu entrei no banco com 15, né? Eu estava pertinho ali de uma possível gerência, logo ali, poucos anos depois, né? Que eu fui dispensado. E isso talvez me levaria para a diretoria de algum setor do banco e tal, né? Eu estava aprendendo e estudando para isso. Aí um belo dia me convidaram, né, a me retirar do banco, porque o banco precisava ser reestruturado e mandaram eu mais um monte embora. E aí vem a primeira pergunta, né? Quando isso vai passar, né? Qual que é qual que é o próximo passo? Porque eu fiquei um ano, né, sem saber o que fazer, porque eu saí do banco e fiquei perdido. Falei, bom, arrumo um emprego, empreendo, o que eu vou fazer? Né? Claro que daquele dia para cá eu empreendi e a minha história vocês já conhecem aí, né? Pelo menos parte delas. E aí, depois do banco, né? Eu comecei a empreender. Aí veio ali, né? Eu comecei a mexer com, trabalhar ali com compra e venda de linha telefônica, depois com celular. Aí veio a ideia de montar a gráfica, eu montei a gráfica se tornou uma empresa grande. E aí em 2001, né? A gente teve uma bela afogada da economia. Se você buscar no Google ali, né, a crise de 2001 e 2002, vocês vão entender o que eu estou falando, né? E aí veio a minha primeira queda, né? Num momento como esse aqui, como esse, né? E aí eu perdi a minha empresa, o banco tomou minhas máquinas e tudo isso há 2 meses antes do meu casamento, né? Que graças a Deus já estava pago, eu estava pagando esse casamento há 1 ano e meio já, né? E eu casei devendo 4,5 milhões de reais da empresa, sendo que 2 meses antes eu não devia R$ 1, né? Mas isso é uma história que eu vou contar no outro vídeo mais detalhado. E aí eu perdi minha casa, porque o banco tomou, perdi meu carro e tal. E aí vem a pergunta, né? Quando isso vai passar? Quando eu vou voltar a ter o que eu tinha lá atrás, né? Bom, aí eu saí do ramo gráfico e tal, os tempos se passaram, eu consegui reconstruir, e aí eu montei uma agência de marketing, né? E aí as coisas foram andando. Aí veio a crise de 2008, né? E arrebentou com o meu negócio porque eu atendia grandes empresas e as empresas, enfim, não tinham capital para gastar em publicidade, marketing e tal. E aí eu quebrei pela segunda vez. E a minha primeira pergunta qual foi, né? Quando isso vai passar, né? Bom, aí nesse meio tempo aí, né, com a agência, eu já tinha criado uma rede de consultório odontológico, a maior rede de consultório do Brasil, eu já tinha 180 unidades. E aí nasceu em São Paulo uma rede de consultório odontológico maior que a minha, muito maior que a minha, muito maior. Né? Dinheiro sobrando, clínicas gigantes e tal. E os dentistas que eram franqueados na minha rede foram trabalhar para essa grande rede como funcionário carteira registrada. Eu praticamente perdi 90% da minha rede, isso em 2009. O meu filho há 2, 3 meses para nascer. E aí foi quando nasceu a ideia da Alviverde. Aí quando eu perdi a rede de consultório odontológico, né, na verdade eu não forcei mais nada em cima dela, porque
a Tati já tinha desenhado a ideia da Alviverde, eu me perguntei, né, quando isso vai passar, né? Quando esse tormento na minha vida vai passar? Quando? Né? E olha quantas vezes eu já perguntei quando isso vai passar. Aí nasceu a Alviverde, e aí ela foi crescendo, 2010, 2012, 2013, 2014, finalzinho de 2014, o Brasil entra na pior crise da história do país, sem precedente. Ninguém sabia o que fazer. E foi muito rápido. Em julho de 2015 já tinha quebrado tudo quanto é empresa. E eu era a maior rede de lojas de presente e decoração do país. E estava nos Estados Unidos 6, 7 meses antes, abrindo lojas lá, né? Na verdade, a gente estava estudando pontos e tal. E eu tinha um puta dinheiro no banco, muito dinheiro que eu ia investir lá nos Estados Unidos. E aí veio a crise de 2015 e eu tive que voltar para trás, né? Voltei dos Estados Unidos com a Tati e com o Henrico, fotos essas que eu estava vendo agora há pouco, né? E aí eu peguei todo o dinheiro que tinha e falei, bom, esse dinheiro pertence aos meus negócios, então eu vou jogar ele na Alviverde. E acabei perdendo 5 milhões de reais, né? Aí veio 2016, eu perdi 3 milhões em 2015 para reestruturar, né? Aí em 2016 eu acabei perdendo os outros 2 milhões porque eu acreditei que fosse melhorar. E aí eu me perguntei, quando isso vai passar? Recente agora, 4 anos atrás, né? E aí a coisa começou a capengar, eu comecei a perder loja, perder loja, perder loja, perder loja. Não só eu, como maioria das redes de franquia, poucas lojas, poucas redes conseguiram ficar de pé no mercado. Algumas redes venderam parte da sua empresa para alguns fundos de investimento, redes que estavam mais consolidadas, a minha não estava tanto. E o meu setor é muito difícil, né? Porque é presente e decoração, o brasileiro tinha que comer, né? E aí eu falei, bom, não tem como piorar. Aí vai lá a Janaína Pascoal, né? Com o vô do meu amigo, o Hélio Bicudo, vai lá e bumba, impeachment da Dilma. Eu falei, pô, agora matou. Agora matou. Só que em 2015 e 2016 eu perguntei mais ou menos 55 vezes para mim e para a Tati quando isso ia passar. Quando isso vai passar? E não passou. E aí veio o impeachment da Dilma, aquela demora, aquele ano, para quem, né, acompanhou ali na Câmara dos Deputados, no Senado. Saiu a Dilma, entrou o Temer. Aí veio a história. É golpe, não é golpe? É o PT, o PSDB, a direita, a esquerda e o centro. E aquilo estava me deixando louco. Aí veio a pergunta, quando isso vai passar? Bom, aí no finalzinho de 2017, abril de 2017, a gente criou a micro franquia e fomos embora. Arrebentamos, vendemos lá 1.013 micro franquias nos primeiros 6 meses. Eu fui para a China, montei o centro de distribuição, 1.000 metros quadrados, a marca começou a crescer e vendia micro franquia doidado, perdi a mão no atendimento, as pessoas começaram a reclamar porque não tinha quem atendia, montei a estrutura, contratei 25 pessoas, eu falei, agora vai. Agora a gente arrebenta a boca do balão. Aí veio eleições, em 2018. Bolsonaro vai ganhar, Haddad vai ganhar. E aí eu me perguntei, quando isso vai passar? Independente de quem fosse ganhar. Quando isso vai passar? Né? Então lembra que eu venho perguntando quando isso vai passar desde 1992, quando eu saí do banco. Né? Então, veio ali o Haddad, o Bolsonaro, e o Bolsonaro ganhou. Aí aquela animação, todo mundo animado, vai vender pra caramba, a economia vai estourar a boca do balão, vai ser melhor que os 16 anos do governo anterior, tamo feito. Aí vai eu lá e bumba, mantém a estrutura, investe mais, vai pra China, monta CD, monta escritório, contrata equipe, vamos que o Bolsonaro vai arrebentar a boca do balão. Mas não é só o Bolsonaro. A gente sabe disso. Eu não estou falando mal do Bolsonaro, mesmo porque político não me interessa. O que me interessa é a economia, né, e o Brasil andar. E aí vamos lá com tudo e as pessoas começaram a se animar. Eu falei, agora vai. Aí veio 2019 e nós crescemos 1%, por mais que os economistas falem que foi um excelente ano, que a criminalidade, que
sei lá, corrupção, por mais que falem tudo o que tem que falar, né, sobre tudo, a economia cresceu 1%. Ah, mas a economia cresceu 1,5% na realidade, 1,7%, né? E aí eu me perguntei quando isso vai passar. Só que lá em 2017 também teve um pepino, né? Também teve um pepino dos grandes, né, no Temer, a greve dos caminhoneiros. Aquilo, para vocês terem uma ideia, tirou 1 ponto do PIB, 1 ponto do PIB, né? Que era para a gente dar uma esticada no governo Bolsonaro, 2,5%, 3%. A greve dos caminhoneiros acabou com o Brasil. Aí no governo Temer, a Previdência estava prontinha para ser aprovada. Aí veio o Joesley Day, né? O dono lá da empresa de carne, né? O que ele fez? Soltou o áudio do Temer, né, pedindo dinheiro, ou sei lá, o áudio do Aécio, enfim, foi o Joesley Day, né, esse dia foi marcado. A bolsa despencou, meus negócios foi tudo pro buraco, né, e eu acabei perdendo de novo todo o meu dinheiro, só que eu tinha uma equipe boa e os caras entenderam o processo, porque eu contratei essa equipe contando a minha história para eles. E aí eu perguntava para mim aquele dia, quando isso vai passar, né? Bom, aí veio 2019, falei, bom, vou me mudar para Portugal, vou abrir loja lá, né? Então eu acho que eu vou conseguir me dar melhor, né, como empresa e como rede, se eu globalizar a minha marca. Bom, vamos globalizar para onde? Para Espanha, para Itália, para França? Bom, eu falo inglês daquele jeito, né? Francês muito menos. Vou entrar agora no finalzinho num curso de francês no final do ano. O inglês a gente vem aí melhorando, né, com o tempo, principalmente agora que realmente eu sou obrigado a falar inglês, né, morando aqui na Europa, porque a maioria dos meus contatos são da União Europeia e eles só se comunicam em inglês, né? E o francês vai ajudar muito porque a gente tem muito fornecedor na França, né? Então eu e a Tati a gente está se intensificando, né, em cima dessas outras línguas, né, que seria o inglês e o francês, né? Mas o inglês, eu no francês também, a Tati no inglês. Então a nossa ideia é ir para essa linha. Eu falei, bom, então vamos lá para a Europa. Vamos arrebentar a boca do balão, vamos globalizar, vamos chegar na Europa. Aí eu cheguei dia 25 de abril do ano passado. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui parado, né? Vamos ficar aqui parado, porque 6 meses, 7 meses, 8 meses mais ou menos, já vou ter uma ideia onde eu quero morar, como que vai ser o negócio, quem são os fornecedores, eu já vou ter todas as pesquisas que eu encomendei. Enquanto isso eu vou administrando o Brasil e de olho em Portugal. Bom, legal, Portugal vai dar para montar, é disseminado presente e decoração aqui, na Espanha muito mais, na França muito mais, né? E na Itália pode ser que a gente pegue uma camada ali dos caras mais velhos, tal, que compram decoração um pouquinho mais cara. Bom, beleza, tá formado. Agora vamos montar um modelo de negócio. Tudo isso em 2019. Montamos um modelo de negócio, recebemos as pesquisas, montamos a estratégia, vamos mudar para o Algarve, eu moro em Aveiro, né, que é o meio de Portugal. Vamos mudar para o Algarve, que é o sul lá embaixo de Portugal, né? Vamos começar lá no Algarve. Então, em maio do ano que vem a gente muda para o Algarve, que é mais ou menos essa ideia, e dá uma geral lá na cidade, eu já tenho algumas pesquisas da cidade, vamos para o Algarve e em 2023 a gente coloca a primeira loja de pé. E aí vem a seguinte pergunta, né? Bom, nós vamos juntar o dinheiro da onde? O dinheiro do Brasil nós vamos deixar lá, trazer um pouco para cá, dividir, montar a primeira loja. Bom, em 2019 a gente faz o seguinte, tudo que a gente ganhar lá no Brasil, a gente pega metade e joga aqui para a Europa, que é o que a gente vai fazer de dinheiro para montar a primeira loja no Algarve. Bom, beleza. E 2020? Em 2020 a gente junta a outra metade. Bom, 2019 não deu para juntar a primeira metade porque não foi um ano bom. 2020, falei, bom, vamos juntar agora que vai dar. Os custos estão baixos, está tudo controlado e a gente já vai fazer um ano aqui na Europa. Vamos para cima? Vamos para cima. Aí fomos passar um ano novo ali no centro, aqui na cidade onde eu moro, né? Que é o meio de Portugal, chama Aveiro, como eu disse. Levantamos lá, champanhe, feliz ano novo, que Deus abençoe, manda WhatsApp para os amigos e tal. E aí, né? O que bate agora na nossa porta aqui?
em março, que bateu em novembro lá na China? O coronavírus. Né? Eu não preciso falar muito do coronavírus, por quê? Porque vocês já estão com o saco cheio, né, de ouvir coisas na televisão. Se fala de tudo. Mas como empresário, o que eu tenho para passar para vocês sobre toda essa situação? Né? É simples, é só você clicar e voltar meu áudio desde o começo. Não muda nada para mim, não muda nada. Porque é a mesma pergunta, quando isso vai passar? Quando a minha tosse vai passar? Né? Quando? Olha que doideira que é isso. Então, a gente tem que ficar como hoje? Né? Tem que ficar calmo, tem que ficar quieto. Ah, mas Cesarine, o meu dinheiro está acabando. Sim, mas o meu dinheiro também está acabando. Ah, mas Cesarine, você é um empresário, você é um cara rico. Bom, você que pensa que eu sou um cara rico. Eu já fui um cara rico. Já fui um cara milionário. Eu não sou mais. Eu sou classe média agora, que está se lascando para se manter aqui numa moeda vezes 6. E agora a gente tem um problema. Por quê? Porque serão 2, 3 meses de paradeira e depois, quando voltar, a gente não sabe quantas pessoas estarão desempregadas, quantas pessoas quebraram, quanto o governo vai pôr de dinheiro ainda para manter tudo isso de pé. Eu acredito, pelo que eu venho vendo o governo fazer, que o segundo semestre eles vão dar uma acelerada em relação a soltar dinheiro. Então pode ser que lá para setembro, outubro, novembro, a gente meio que esqueça, pô, desculpa de novo aí, a gente meio que esqueça isso que passou agora para trás. Só que pensa comigo, né? Olha que beleza. Nós estamos em abril praticamente. Maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses. E aí vai perguntar quando isso vai passar. Né? Então o que eu posso passar para você que está empreendendo, que está aqui com a gente, que me segue nas redes sociais? Vai ter que passar. Uma hora vai passar. Passando fome, sendo despejado como eu já fui, eu já passei fome. Já passei 3, 4 dias sem comer. Vocês não têm ideia, ou quem tem sabe o que eu estou falando. No 4º dia, você quer bater em todo mundo, você quer matar, você quer morrer, porque a fome ela te atinge tanto, né? Que você fica completamente descontrolado. E eu era novinho nessa época, foi logo no começo do meu casamento. E a gente não queria fazer alarde na minha família, na família da Tati, que a gente estava passando necessidade. E ficamos lá 4 dias sem comer, né? Mas passou também, né? Depois daquele dia, não teve um dia que eu não comi mais de 30 vezes por dia, né? Por isso que eu tô desse tamanho. Então, minha filha, meu filho, meu senhor, minha senhora, né? Tô falando igual pastor de igreja. Fica firme aí, porque não tem muito o que fazer. É ficar em casa, reduzir os custos, né? Eu falei com os meus amigos aí que eu tenho conta para pagar para eles, eu falei, vamos aguentar a bronca aí. Eu pago metade agora, metade é o mês que vem, e aí a gente vai sentindo, você pega essa metade que eu te paguei, você dá metade pro outro que você deve. Acabei de falar agora com 2, 3 fornecedores que precisavam de alguma explicação aí sobre as vendas, se sai, se não sai e tal. Falei, olha, fica firme que nós estamos aqui, né? A venda de micro franquia não parou. Né, a venda de micro franquia em si, ela não parou. Hoje mesmo a gente vendeu algumas, ontem vendemos outras, no finalzinho da semana passada vendemos mais algumas, porque o brasileiro ele não para mesmo, ele não pode parar, né? E daqui, eu acredito que daqui 15, 20 dias, 30 dias mais ou menos, o brasileiro vai dar uma acostumada e vai falar, bom, eu vou tocar minha vida, né? Vai ficar em casa, vai fazer os negocinhos dele ali, eu não sei como ele vai fazer para entregar o produto, ou a pessoa vai buscar, ou ele deixa na porta do apartamento, eu não sei como que vai ser, porque no Brasil a coisa ainda está começando, né? Aqui em Portugal já começou há 15 dias atrás, faz praticamente quase 20 dias que eu estou dentro de casa, eu e a Tati, né? E o meu filho de 10 anos que está no quarto agora fazendo videoconferência com os amiguinhos da escola, né? Tanto daqui de Portugal quanto da escola lá de São Paulo que ele estudava. Então é isso, muita calma, né? E a pergunta que eu deixo no ar, quando isso vai passar? Não sei. Dizem aqui na Alemanha que vai passar em junho, né? Aqui em Portugal eles dizem que o mês que vem está controlado. No Brasil está começando. Então é só a gente tirar o pé do acelerador, ficar juntinho com a família, né?
E a parte financeira, tentar dar uma controlada, né? Vai passar necessidade algumas pessoas? Vão passar, não tem jeito, né? Como eu tenho passado as minhas medidas as proporções, né? Eu já falei para a Tati, ó, agora é café com leite de manhã, pão com manteiga, macarrão na hora do almoço e hambúrguer ou sei lá, nós vamos fazer daqui a pouquinho um pão com salsicha aí, né? Porque eu não sei até quando, né, eu vou precisar pagar as contas sem receber R$ 1, né? E o dinheiro ele acaba. E as grandes empresas hoje mesmo eu vi um depoimento da Luiza, do Magazine Luiza, pô, o que essa mulher fez pelo Brasil? O que essa mulher fez pelo Brasil? Olha o que ela construiu, né? O que ela vem construindo agora com o filho dela na presidência lá do grupo do Magazine, né? Tá desesperada. Tá desesperada, né? Tá falando para manter a calma, mas porra, olha o tamanho do negócio dela. Aí você pega ali o Luciano Davan, por exemplo, olha o tamanho do negócio dele, né? A Cacau Show, né? Com o Alexandre, o Caíto da Chili Beans. Porra, eu oro por esses caras todos os dias, porque eu imagino o que eles estejam passando. Por quê? Você imagina a Cacau Show, 2.300 lojas, os franqueados ligando desesperado, e agora? Os ovos de Páscoa chegaram, eu não tenho como te pagar, e não dá para devolver também, né? Como se resolve um problema desse, né? Eu vi uma grande rede de lojas de roupa aqui na Europa, né? Como que chama mesmo, Tati? Primark. A Primark, eles fecharam as 500 e tantas lojas na Europa. Aí eu fui ver ali quanto que é o prejuízo dos caras por mês com as lojas fechadas, 750 milhões de dólares, de euros por mês, as lojas fechadas. Imagina a cabeça do presidente dessa empresa, né? Então, fica quietinho aí. Vai passar necessidade? Bom, pede para um parente, pede para um amigo, não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha. Eu tive já muita vergonha de pedir comida para minha família, por exemplo. Né? Mas, enfim, eu vou fazer o quê? Né? A pergunta que eu deixo no ar é quando isso vai passar. Então, você tem que ficar calmo, quieto, né? E aguardar os governos e, enfim, né, a saúde de todos os países resolverem a situação, tá bom? Bom, acho que eu já falei demais aí, né? Só para deixar registrado, tá bom? Fique em paz aí, um beijo na família, né? E a gente tá aqui orando por vocês. Eu não tenho muito o que fazer, né? Principalmente para minha rede de franquia, a gente não tem muito o que fazer, não tem, né? O que eu passo para vocês é que continuem, né? Não percam as esperanças e continuem, né? A gente está com uma promoção agora, micro franquia de 5.000 por 1.500, então aproveita a oportunidade, né? Tô aqui vendendo meu peixe, mas é uma realidade, de 5 por 1.500, 1.000 para entrar no negócio e 500 para comprar em produto. Ah, mas Tessalina, eu não quero comprar produto agora porque eu não tenho para quem vender. Então aproveita a oportunidade, compra a micro franquia por 1.000, ela custa 3.000, né? 3.000 da franquia e 2.000 em produto. Nós estamos vendendo a franquia de 3.000 por 1.000 e 2.000 em produto por 500. Então aproveita a oportunidade, né? Entra no negócio e espera, acalmou, beleza. Então aí lá na frente você fala, bom, já comprei a franquia, agora eu vou comprar os produtos. Tá bom? Bom, e se também não quiser comprar, não tem problema nenhum. Se quiser esperar, né? Ah, vou esperar a Tessalina a crise passar. Só que é aquilo, né? A crise vai passar, a franquia vai voltar para 3.000. Né? Então tem que tomar cuidado, né? Com as decisões que qualquer um de você que esteja me vendo aí queira tomar daqui para frente. Tá bom? Bom, valeu aí. Beijão para todo mundo. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo.